Alô, 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 bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal YouTube. Eu sou Isabel Matos e aqui nesta plataforma de comunicação o que eu venho partilhar é exatamente comunicação interna. Venho partilhar a forma como esta ferramenta de alguma maneira me ajudou primeiro inconscientemente, depois tomo consciência e começo a trabalhar nela e depois com esta consciência a trabalhar nela começo a trabalhar com ela em mim. E assim tem sido nos últimos, garantidamente, 20 anos, pelo menos de forma consciente, ok? Então, comunicação interna. O que é que eu hoje vos trago aqui sobre comunicação interna? Se é um monólogo ou se é um diálogo. Durante também, e é sempre muito tempo, e este muito tempo é sempre anos, está bem? Estive num monólogo. E qual é a diferença de um monólogo para um diálogo? É que o monólogo à partida. Eu vou sempre dizer assim porque há exceções, está bem? Mais uma vez eu vou reiterar aquilo que acredito. As exceções é que validam as regras e fazem com que possamos evoluir vendo noutras perspectivas a mesma situação, ok? Portanto, à partida, o vídeo hoje se tremeu um bocadinho é porque está na minha mão e está tudo certo, está bem? Foi assim que me apeteceu fazer, é assim que eu vou fazer. O monólogo à partida, como é uma única pessoa, é a pessoa que fala, é a pessoa que se ouve, por norma, reforço, à partida, chega a uma altura que não saímos do círculo vicioso, ou seja, as respostas acontecem cada vez menos, as perguntas são mais incisivas no desafio e de forma cada vez mais fechadas. Porquê? Porque nos primeiros tempos significam minutos, ok? Acontecem perguntas mais abertas, as respostas vão surgindo, mas depois, efetivamente, como é um monólogo, e já vamos perceber a diferença, as respostas começam a ficar escassas e as perguntas fechadas. E o resultado final é quase sempre mais do mesmo. Descobrimos um bocadinho, que é sempre ótimo, porque descobre sempre um bocadinho, damos um passo um bocadinho maior, que é excelente, porque avançamos um pouquinho mais no nosso autoconhecimento, mas depois, efetivamente, não saímos dali. A sensação que temos, reparem o que eu disse, a sensação que temos é que estamos iguais. Não damos valor a esse pequeno passo, não damos valor a esse pequeno andar no caminho, porque, efetivamente, em termos práticos, em termos materializados, concretos, foi insignificante. É a sensação que temos. Então, quando eu começo a ter consciência disto, e mais uma vez são alguns anos, em que realmente o monólogo, que era o suposto, porque eu estou a falar comigo, não resulta, eu começo a ressignificar este monólogo para diálogo. Qual é a diferença? Simples. É manter as questões abertas e as respostas completamente livres de julgamento e de crítica para poderem serem válidas, qualquer uma que seja. Passo a explicar melhor. Quando eu faço um diálogo comigo, e vou buscar então um exemplo, se eu pergunto, estou com um desafio nos estudos, acho que foi das primeiras situações conscientes que eu validei, foi efetivamente numa altura em que eu estava a ponderar estudar ou não, tornar a estudar ou não. E eu no meu monólogo estava a dizer, ok, tu vais estudar para quê, Isabel? E a Isabel respondia, para acrescentares mais conhecimento ao que já sabes. E a Isabel tornava a perguntar, sim, mas o que é que tu precisas de saber? Precisas de saber mais para quê? E a Isabel respondia, então, para poderes aplicar na tua prática, educadora de infância. E eu respondia, mas aplicar o quê mais se tu não podes fugir do que é pedido em termos de currículo pedagógico? Em termos de atividades, aquilo que te é pedido é o que está, é onde trabalhas, é a instituição que delega. Onde é que tu vais fazer a diferença? Pois realmente pode não fazer, quer dizer, vou estar a gastar dinheiro, vou estar a ter 1 ano, 2 anos, whatever, acho que naquela altura era 1 ano, para quê? Realmente, ok, eu não vou receber mais por isso, não vou, se calhar não vale a pena. Mas cá dentro eu dizia, não vais receber mais por isso, mas vais ter conhecimento para ti, vais-te validar, vais valorizar, não é? Isto já acontecia, mesmo no monólogo. Só que a resposta era sempre mais forte, a resposta de travão era sempre mais forte a qualquer pergunta que acontecesse. Chegava à conclusão de que, ok, então vou esperar. Não desistir, porque realmente desistir de mim nunca foi muita opção, ok? Nunca foi opção, ponto. Mas parava ali. Quando eu começo a olhar então para esta situação como um diálogo,
esta inconsciência, perdão, que já acontecia em mim, de eu saber que o que eu queria, mais do que ter sabedoria, saber conhecimento para aplicar na prática que estava a acontecer na minha vida profissional, aquilo que inconscientemente, eu sabia era que eu queria mais conhecimento para mim, valorizar a minha parte interior de conhecimento, saber mais coisas, diferentes coisas. Isto começou quando eu digo, não, tu vais conversar contigo de uma forma bem clara. E isto começou então a permitir entrar, ok? Então quando vinha, mas para que é que tu precisas de saber mais? Para que é que tu precisas desse conhecimento? E a resposta vinha para aplicar na minha prática profissional. A Isabel respondia em questão. E só tens de aplicar na tua prática profissional? É para isso que tu queres mesmo tirar o curso? É só aplicar na tua prática profissional? Quando esta questão começa a aparecer, e foi mais ou menos assim, vocês perdoem porque já foi há alguns largos anos, quando esta questão começa a aparecer assim, põe a Isabel de resposta na dúvida. Porquê? Porque esta questão já cá existia inconscientemente, porque efetivamente eu sabia para que é que queria, só que nunca tinha verbalizado, nunca tinha exteriorizado, eu tinha sempre medo de exteriorizar porque eu já sabia a resposta. Ora, se eu estou num monólogo, eu vou permitir-me travar a questão, a dita questão, a que fará a diferença. Quando eu assumo que não, a comunicação interna só é boa se for num diálogo, que é exatamente o que eu faço quando quero saber mais alguma coisa, se preciso tirar alguma dúvida, é ir a alguém, ter com alguém que já viveu, já passou, já experienciou por aquilo e ouvir o feedback dela. Portanto, isto é que é um diálogo. Então, Isabel, tu vais fazer um diálogo exatamente igual, como a Isabel de um lado e a Isabel do outro, e não a mesma Isabel. E então, quando esta Isabel se desafia a questionar, é só mesmo para isso que tu queres tirar o curso? Tu queres ir fazer mais formação só mesmo para aplicar na tua prática profissional? É só para isso? Tens a certeza absoluta? A outra Isabel, a Isabel da resposta, não tem senão como ficar parada, a olhar para a Isabel da questão. Pois, se calhar não é? Para que é que tu queres mais formação? Para que é que tu queres mais conhecimento? Para onde é que tu queres levar essa aposta? Pois é para mim, porque realmente eu não sei muito bem se vou ficar nisto, se não vou ficar. É sempre uma mais-valia. Posso ajudar quem está mais ávido. Eu vou falar para mim, em relação à outra Isabel da pergunta. Posso ter ferramentas e responder a quem está mais ávido de saber além do que é suposto? E para mim é sempre uma mais-valia, claro que sim. Ok, então vamos à outra questão. Tens disponibilidade financeira para isso? Que era algo que eu nunca tinha questionado. Porque nem nunca chegava aí. A única coisa que acontecia era vou gastar mais dinheiro, vou investir tempo e não vou ter resultado, não vou ter feedback. Ok? E veio a nova pergunta então. Ok, tens disponibilidade financeira? Tenho. Não tenho. Se tens, está resolvido. Se não tens, que foi o caso, como é que podes fazer valer essa disponibilidade financeira? Tens como ter essa disponibilidade financeira? Tenho. Ok, então vai a esses recursos. Não, não tenho. Ok, é muito importante. O que aconteceu comigo foi que eu fui aos recursos. Uma outra questão, estou-vos a dar um exemplo. Não tenho como fazer valer essa disponibilidade financeira. Ok, quão vontade tu tens de tirar esse curso, essa formação? É mesmo muito importante. É prioritário para ti, Isabel? Epá, é prioritário. Ok, e a prioridade máxima dessa vontade reside em quê? Em 3 meses, 6 meses? Qual é o tempo limite que tu podes esperar para começares a fazer esse curso, essa formação? Estão a ver o diálogo? E vai por aí fora, que não foi o meu caso, que eu fui aos recursos e está tudo certo. Então, o que eu vou aqui deixar-vos em termos de exercício é exatamente isso. Primeiro passo, que tenham consciência que podem ter estado a fazer até à data um monólogo ao invés de um diálogo. Como é que vão ter essa consciência? Indo lá atrás aos vossos pensamentos, aos vossos desafios e como vocês resolveram, como cada um de vós encaixou para resolver e de que forma aconteceu essa resolução. Se foi alinhado convosco, se foi realmente aquilo que era suposto ou, perante agora o que estão a ouvir, realmente chegaram à conclusão que foi um monólogo. Peguem nesses desafios que já passaram,
experienciem, pratiquem primeiro com o que já passou, portanto com o que não, com o que à partida a moça pode ser nenhuma ou mínima, e façam, transformem-no, ressignifiquem-no como diálogo. Nesse mesmo desafio passado, tragam-no e façam como se fossem diálogo. Primeira situação é sempre bom escrever, a segunda situação depois começa a ficar aqui dentro com a prática. Portanto, o grande desafio, o grande exercício para hoje, se é monólogo, se é diálogo, vão lá atrás aos vossos desafios, ao mais recente se quiserem, que está mais fresquinho, tragam com isto que eu partilhei aqui convosco à consciência se aconteceu um monólogo ou um diálogo, se identificarem com o monólogo, transformem no diálogo e sintam as diferenças nos resultados. Se já identificaram como diálogo, parabéns, ótimo, maravilha. Tentem ir mais longe se sentiram que eventualmente o resultado ficou aquém do que vocês puderam ter pensado ou idealizado. Porque pode ter ficado aqui também aquém uma outra questão muito importante que de alguma forma vocês não estiveram conscientes para fazer e que é tudo certo, porque é o que acontece muitas vezes, está bem? Por isso é que é bom nós irmos ao que já vivemos e trazermos à prática no presente para treinar. Porquê? Porque é exatamente com o treino e com a prática que vai virando rotina e que depois as coisas fluem naturalmente. O que vai acontecer é que há de acontecer... Perdoem-me a redundância, o que vai acontecer um novo desafio dentro deste ficou menos bem resolvido, embora já em diálogo, mas que como vocês não foram mais fundo para abrir mais as questões, vão repetir a mesma coisa e depois há de vir outra vez o mais do mesmo, tá? O simples truque é perceberem onde é que podem fazer a diferença com uma pergunta mais aberta para uma respostas mais diversificadas. Faz sentido? Eu espero que sim. Isabel Matos, aqui no canal YouTube, Comunicação Interna, como é que ela ajuda, como é que me ajudou, como me ajuda e como é que eu também fiz valer em benefício tudo que de alguma forma estava tatuado como tem de ser assim. Beijinhos, a vida vale a pena e até daqui a 15 dias.